A atual Estrada Nacional 14 tem um tráfego médio diário de cerca de 30 mil viaturas, dos quais 20% são pesados. Ou seja, estamos a falar que todos os dias passam nesta Estrada Nacional cerca de 6 mil caminhões e cerca de 24 mil automóveis. Estamos a falar que a atual Estrada Nacional 14 serve no seu percurso Maia-Trofa-Famalicão 28 zonas industriais. Estamos a falar de empresas que empregam mais de 128 mil trabalhadores. Estamos a falar que estas empresas representam um volume médio de negócios superior a 11,5 mil milhões de euros. Estamos a falar de mais de 30 mil empresas com um volume de negócios de exportações acima de 3 mil milhões de euros. Portanto, estes são factos que são indesmentíveis. Nós não estamos nada satisfeitos. Obviamente aqui o Presidente da Câmara Municipal da Maia e de Famalicão também vão falar aquilo que é o entendimento que tem sido conjunto, este trabalho que tem sido conjunto, porque não é um dia positivo, mas também não é o fechar de uma porta por parte deste Governo relativamente à variante da Estrada Nacional 14, porque esta região necessita de muito mais. Estamos a falar de 3 concelhos com uma dinâmica empresarial forte, que o país necessita que as empresas que aqui estão localizadas possam escoar os seus produtos da melhor forma e que a Estrada Nacional 14 não consegue, neste momento, suprir as dificuldades de escoamento dos produtos destas empresas. E, portanto, é isto que nós estamos a dizer. Obviamente ia pedir quer ao engenheiro Bragança Fernandes, quer ao Dr. Paulo Cunha, também para tecer aqui algumas considerações relativamente ao relatório que foi tornado hoje público por parte do Governo. Eu fiquei, como disse o Sr. Presidente da Câmara da Trofa, eu fiquei surpreendido com o que li hoje, quando chamam acessibilidades. Uma Estrada Nacional número 14 que eu há anos, há mais de 15 anos, que eles falaram numa variante A14, tem vindo no PIDAC sucessivamente vários anos, mas acontece que nada disto foi feito e agora, perante este documento, ficamos tristes, pelo seu lado, acho que é inconcebível, depois de ter todo este esforço que estes autarcas fizeram, nós os 3 fizemos, todos os esforços que todos os industriais estão a fazer, o Governo, neste caso a Secretaria de Estado e o Grupo do IEVA, não tenha, de facto, era preciso que eles viessem ao local para analisarem de facto o tráfego. Porque eles não vêm ao local, não percebem, estão lá em Lisboa, que é ao norte, e à costa de Bicar, mas se eles viessem cá, se calhar perceberiam o problema que os munícipes, estes 3 concelhos sofrem e os industriais sofrem. Um fator importante que devia ter em conta é que quando eles falam em acessibilidades, todos vocês conhecem, que tiveram que vir aqui para a Trofa, esta estrada não é uma estrada nacional. É uma Estrada Nacional na Maia, é uma Estrada Nacional em Famalicão, julgo que sim, mas é uma Estrada Municipal na Trofa. Portanto, eles não têm variantes, qualquer acessibilidade que façam nesta estrada é impossível, porque ela está pejada de trânsito, qualquer desvio, qualquer outra alternativa é impossível. Portanto, eu acho que o Governo tem que pensar seriamente no assunto, ajudar estes industriais e exportadores aqui desta região, porque hoje mesmo já recebi notícias que há vários industriais destes 3 concelhos que já estão a pensar em deslocalizar-se, porque não se pode brincar com a produção das empresas e também, se o país quer crescer, tem que crescer a economia, e a economia só cresce com emprego e com acessibilidades. E perante essa circunstância é que nós estamos aqui reunidos e estamos aqui à nossa disposição para vos ouvir, dizendo-vos mais uma vez, na minha opinião, é inconcebível e não é de bom tom fazer-se o que estão a fazer estes 3 concelhos e a toda a população destas 3 zonas e a todos os industriais destas 3 grandes concelhos. Esta intervenção conjunta é um sinal de uma união de esforços e de uma conjugação de energias que eu me permito assinalar e destaco ao longo deste processo, nomeadamente nas suas últimas fases, concretamente nos últimos 6 meses, estes 3 concelhos, estas 3 câmaras municipais têm estado coesas e concentradas em criar condições para que a região saia beneficiada de uma intervenção que precisa ser feita.
Como já aqui foi dito, a Nacional 14 não permite qualquer tipo de intervenção. Desde logo porque uma boa parte da mesma que foi Nacional 14 está desclassificada, não só no Conselho de Trofa, como uma extensão significativa no Conselho de Famalicão, já não é uma estrada nacional, é uma estrada municipal. E a tudo isto acresce que eu não me atrevo sequer a pensar o que seria, o caos que seria gerado por um conjunto de obras, de pequenas correções ou de algumas alterações a fazer na Nacional 14, o que seriam dos 30 mil veículos que diariamente atravessam se ela fosse condicionada pela execução de um conjunto de tarefas. E, portanto, a Nacional 14 é um problema, nunca será uma solução. A solução passará necessariamente pela criação de uma alternativa à Nacional 14. E os municípios têm tido, neste processo, uma postura construtiva, dialogante, concertada e de criar condições para que a intervenção a fazer seja acertada e seja uma intervenção o mais barata possível. É por isso que, ao longo do processo, juntamente do EP e também com a intervenção conjunta das entidades governamentais, criámos condições para que o projeto fosse sofrendo alterações, se fosse ajustando à dimensão económica da atualidade. E é por isso que o projeto de intervenção que hoje está em cima da mesa é um projeto que tem uma caracterização completamente diferente daquela que tivera no início, o que significa que a obra que nós queremos que seja executada hoje é substancialmente mais barata do que aquela de que há uns anos se falava. Mas esta obra é absolutamente necessária. É necessária, por um lado, para que se faça justiça com o trabalho de muitos cidadãos, de muitos milhares, centenas de milhares de cidadãos desta região, que muito contribuíram para que ela fosse hoje uma região notada. E quando o país fala na reindustrialização, isso é um conceito que não se aplica nesta região, porque aqui sempre houve indústria. Nós não temos que voltar a ter indústria nesta região. Ela está cá, felizmente não saiu de cá. Quando o país fala no aumento das exportações, isso é um paliativo que para nós não é uma novidade. Nós aqui já há muitos anos que somos notados pela nossa capacidade exportadora. Quando o país fala no enraizamento e em sediar na região e no país empresas multinacionais, empresas de referência, também para nós não é novidade. Já há muitos anos que felizmente empresas como a Leica, como a Fresite, como a Continental, como outras empresas de vários segmentos em todos os três concelhos estão aqui sediadas. E, portanto, ao longo destes anos passados, esta região muito contribuiu para que o país tivesse a grandeza e a dimensão que hoje tem. Mas, além do contributo passado, nós sentimos que temos aqui instalados um conjunto de capacidades que nos permitem dizer que o melhor que o país podia fazer para o seu próprio crescimento era fazer este investimento. Porque o país precisa de investimentos reprodutivos. Precisa de investimentos sustentáveis do ponto de vista económico ou financeiro. Precisa de investimentos que a sua execução significa geração de valor, a criação de mais emprego, mais contributos para a economia nacional. E esta é claramente uma infraestrutura que nós, autarcas, e os empresários que no dia-a-dia aqui trabalham, garantimos ao Governo que criará condições não só para promover mais emprego na região, mas muito particularmente para que a região seja ainda mais contribuinte líquida para o PIB e ainda mais exportadora, ajudando a que a nossa balança comercial continue um ritmo de dignificação pelo caráter positivo do resultado. E, portanto, o que o país precisa de fazer é um investimento no Norte, é um investimento nesta região, é um investimento nestes três concelhos. E como há pouco aqui foi dito, hoje não é um bom dia para estes três concelhos, não é um bom dia para a região. Mas eu acredito que os contributos que as três câmaras municipais deram ao Governo no passado dia 31 de março, no âmbito do processo de discussão pública, no contexto do relatório do Grupo de Trabalho, acrescido dos contributos que sei que muitos empresários da região também deram ao nosso Governo, que serão contributos relevantes, que serão tidos em conta, porque consideramos e atrevemos-nos a considerar que este projeto e este processo é um processo aberto, não é um processo fechado. E por isso, neste momento, queremos deixar bem clara a nossa posição de defesa dos interesses da região e que, acima de tudo, é uma posição que vai no sentido daquilo que é também a pretensão do nosso Governo, que é de criar condições para que o país possa crescer. Esta é claramente uma via, uma infraestrutura que, uma vez executada, vai garantir condições para que o país possa crescer.